Fala investidor, fala investidora, como que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E nesse vídeo eu quero trazer aqui a minha opinião a respeito do que eu acho da Itaúsa. Basicamente, a meu ver, ela está extremamente sem rumo, porque antes ela havia dito para todos os investidores que ela queria ampliar o portfólio de empresas que ela possui, e agora ela está dizendo que vai novamente pagar altos dividendos, e para mim uma estratégia acaba consequentemente anulando a outra. E para isso eu convido você a se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo, e também curtir se você gostou de alguma informação que eu vou trazer aqui para você, e para que a gente possa ter uma conversa um pouco mais detalhada sobre tudo isso que eu vou conversar aqui com vocês. Não esqueçam também de comentar aqui embaixo, é sempre bom uma interação com vocês, e eu gosto bastante de conversar com todos os investidores para trazer ideias diferentes, até para que eu tenha opiniões diferentes da minha, para que eu depois traga para vocês isso tudo em forma de vídeo e de uma forma estudada e condensada. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bem, então, indo aqui para a tela, eu quero trazer uma notícia para vocês, que essa notícia é um pouco mais antiga, ali ela é do ano de 2020, no entanto, ainda assim não deixa de ser uma notícia que traz toda uma consequência para os anos vindouros. O que eu quero dizer com isso? Lá atrás, eles disseram que eles gostariam de ter um portfólio em 10 a 12 empresas, e esse número vem aumentando cada vez mais. Já vi algumas entrevistas, já vi alguns dizeres ali que eles pretendem ter talvez 15 empresas, isso num período relativamente curto de tempo. No entanto, o que acontece? A meu ver, com a notícia que nós temos agora, que o Alfredo Setúbal, que é ali o CEO da Itaúsa, ele disse que eles vão retomar níveis históricos de pagamento de dividendos da Itaúsa. O que muito me surpreende, porque se nós temos de um lado pagamentos de dividendo e de outro lado nós temos um crescimento tão forte ali no patrimônio da Itaúsa e no portfólio de empresas que ela pretende ter, isso me soa um pouco estranho, porque ele vai desovar todo esse dinheiro. E como que ele vai conseguir fazer investimentos nas empresas? E aí, isso traz um problema, a meu ver, bastante grande na credibilidade que eu coloco na empresa. Porque se há um tempo atrás ela havia dito que ela quer aumentar esse portfólio para 10 até 12 empresas, e no recente patrimônio dela, ela tem mais ou menos ali suas 8, 9 empresas, o que aconteceu com esse programa que ela tinha de investimento? E outra, algumas pessoas questionaram muito a compra da CCR porque disseram o seguinte: bem, por que eu estou comprando a Itaúsa, que comprou a CCR, sendo que a CCR é uma empresa já listada em bolsa? Eu posso simplesmente pegar meu patrimônio e investir diretamente na CCR. Por que eu ficaria feliz ou não com essa decisão da Itaúsa de comprar a CCR? Isso, claro, é um assunto para um outro vídeo, mas o que eu quero trazer aqui para vocês é: eles queriam aumentar o patrimônio, queriam aumentar a quantidade de empresas debaixo ali do portfólio, e fizeram isso por uma empresa que já é listada na bolsa, o que trouxe ali pessoas que gostaram e outras que não gostaram. Seguindo um pouco, eles disseram ainda que ia aumentar essa quantidade de empresas, e de outro lado eles disseram que eles vão aumentar os dividendos da Itaúsa. E aqui os dizeres do próprio Alfredo Setúbal foram no seguinte sentido: que eles têm como uma prática, que claro, não é uma prática que está ali no seu estatuto, mas é uma prática que eles sempre realizaram, de distribuir 100% dos dividendos que eles recebem do Itaú. Aí aqui nós temos que voltar para a parte ali dos resultados, para que a gente tenha uma noção de quanto que isso representa. Eu vou aumentar aqui para vocês, para que todo mundo consiga ver de forma adequada. Aqui nós temos uma divisão em setor financeiro e setores não financeiros. Então, dentro do Itaú, que ele recebe, ou pelo menos recebeu nesse terceiro trimestre do ano de 2022, alguma coisa aqui na casa dos seus 3 bilhões de reais em relação à questão de lucro, claro, que a empresa deu e que consequentemente acaba sendo revertida para a Itaúsa. Só que se nós pegarmos o quanto que isso representa do portfólio total, nós temos que basicamente são 6 vezes a mais do que os setores financeiros eles dão de resultado para a Itaúsa. E se ela pretende fazer um investimento alto, ela não tem um patrimônio atual suficiente para isso, porque se ela distribui 100%, esses 3 bilhões já saíram aqui da conta do investidor. Ou seja, ela não vai ter aqui a possibilidade, digo a empresa, de fazer um investimento com esse capital. E mesmo se nós considerarmos aqui os 8 meses, 9 meses de 2022, aqui nós temos alguma coisa em torno da casa de seus 8 bilhões de reais, mas muito disso aqui já foi distribuído como dividendos. E se pegarmos aqui para os setores não financeiros, nós temos ainda a casa aqui de 1 bilhão de reais.
É, assim, um patrimônio bastante interessante. No entanto, se considerarmos a quantidade de valores que são necessários para você aumentar a participação, seja em qualquer uma dessas outras empresas, ou ainda mais, adquirir participação em outras empresas, você precisa de um patrimônio muito maior do que 1 bilhão, 2 bilhões de reais, talvez seja necessário passar da casa dos seus 10 bilhões. E aí fica a critério do investidor, com essa informação que eu estou querendo passar, saber se você quer ficar recebendo ali seus 4, 5, no máximo 6% de dividendo ao ano, que uma empresa que vai demorar diversos anos para conseguir aumentar sua participação em outras empresas ou fazer a compra de alguma outra que faça sentido, que tenha um pouco de sinergia com o portfólio. E por que eu falo de sinergia? Se nós pegarmos, por exemplo, algumas outras empresas que tem na Bolsa de Valores, algumas delas que são holdings também, elas têm sinergia dentro do portfólio dela, ou seja, as empresas que estão lá dentro, elas se conversam de alguma maneira e tem um fio condutor a partir do qual você consegue ter uma noção para onde aquela empresa está indo. Só que nós tínhamos, por exemplo, Alpargatas, aqui uma empresa que o Barsi já até fez uma brincadeira uma vez, dizendo que era uma empresa de chinelinho. Aí depois nós fomos para uma empresa de estrada e rodagem. E aí nós temos aqui, claro, são setores muito bons, saneamento, energia, gás, são setores ótimos. No entanto, você não tem uma previsão, ou pelo menos uma noção, de onde o Setúbal e a equipe dele está de olho, o que ele pretende comprar para compor o portfólio da Itaúsa. E isso muito me preocupa, porque nós temos duas coisas bem complicadas. Primeiro, um investimento que não aconteceu, porque lá em 2020 eles disseram que eles queriam ter um portfólio com 10 a 12 empresas e eles não conseguiram fazer isso. Eles disseram que vão voltar a pagar recordes de dividendo, só que isso eu acredito que não vai ser apenas com Itaú. Eu acredito que eles vão tirar muito desse dinheiro também das empresas do setor não financeiro, porque querendo ou não, ainda assim é um patrimônio, um retorno aqui que eles têm na casa de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Se você quer aumentar o seu patrimônio, você quer aumentar os dividendos, você vai ter que desfazer um pouco desse lucro. E outra, eu também tenho um vídeo aqui no canal que eu trato um pouco da bonificação e o porquê que eu acredito que essa bonificação foi extremamente prejudicial para aquele acionista que pretende ter a Itaúsa no seu portfólio como uma empresa pagadora de dividendo. Porque se nós pegarmos as empresas do setor não financeiro em comparação àquilo que o Itaú entrega para ele, nós não temos uma equivalência patrimonial, ou seja, nós não conseguimos aumentar a quantidade de ações no mesmo nível que nós conseguimos aumentar a quantidade de lucro que a empresa traz. E nesse viés, eu acredito provavelmente que a Itaúsa ela vai ser uma empresa que vai continuar pagando ali na casa dos seus 4, 5 e no máximo 6% de dividendo ao ano. Considerando que existem outras tantas empresas na nossa bolsa que têm por política estatutária pagar pelo menos alguma coisa em torno de 5, 6%, mas sabemos que a empresa é muito mais rentável que isso e paga bem mais, eu não enxergo a Itaúsa como um bom investimento, pelo menos para o meu portfólio. Não estou querendo aqui dar uma recomendação de compra, tampouco de venda dessa empresa. Se você acompanha aqui o meu canal, você sabe que eu tenho essa empresa dentro ali do meu portfólio de investimentos. No entanto, eu já venho dizendo aqui para vocês que em um determinado momento eu vou me desfazer dessa posição e aumentar em outro banco que eu tenho ainda muito mais apreço, que é o Banco BMG, que eu também fiz um vídeo recentemente a respeito dizendo sobre a minha visão do que o banco vai entregar e é possível que ele vai entregar ainda para os próximos anos bastante dividendos para os seus acionistas. E eu fiz aqui uma conta para vocês só para que a gente tenha uma noção de como que funciona o pagamento de dividendos para a Itaúsa. Enfim, afinal de contas, nós recebemos ali a informação de que o Itaú ele vai pagar um valor aqui de 5 bilhões de reais de dividendos, e aí nós temos que entender como que a Itaúsa vai receber isso. Nós temos primeiro que pegar que a participação da Itaúsa dentro do Itaú é na casa aqui dos seus 37,2%, ou seja, o valor total desses 5 bilhões que ela vai receber está aqui na casa do seu 1 bilhão 860 milhões de reais. Aí, como que você, acionista, vai saber quanto que você vai receber no seu bolso afinal? Nós temos que pegar o número de ações que nós temos de Itaúsa, assim, em circulação, que a gente está aqui na casa de suas 9 bilhões e 700 milhões de ações, dividir pelo valor que o Itaú vai pagar para a Itaúsa e nós vamos receber no nosso bolso alguma coisa aqui na casa dos seus 19 centavos. Isso daqui
eu acredito ainda que vai ter a sua tributação dos 15%, aí nós podemos já fazer aqui esse valor, nós podemos pegar esses 19 centavos e fazer aqui uma multiplicação por 0,15, né, que seria esse valor que vai acabar saindo. Então nós temos que tirar aqui 3 centavos, o que vai nos dar aqui no final alguma coisa, pelo menos líquida, que na casa dos seus 16 centavos. Se pegarmos a cotação que está hoje ali mais ou menos na casa dos seus reais, 8,80, mais ou menos fica variando nisso aí. Se pegarmos aqui 16 centavos e dividirmos por 8,80, nós vamos ter aqui um dividendo aproximado de 1,81%. É um dividendo relativamente ok, mas sustenta tudo aquilo que eu já disse no vídeo, que não importa o tanto que o Itaú ele possa crescer e pagar de dividendos para os seus acionistas e consequentemente para a Itaúsa. Ela, por conta do tamanho da base acionária, nunca vai pagar um dividendo tão alto como já foi possível pagar há um tempo atrás, e especialmente para aqueles que estão imaginando que a Itaúsa vai pagar além de 10% de yield, nós temos aqui uma amostra de que, independentemente do Itaú pagar 5 bilhões, o que efetivamente vem para o bolso da Itaúsa e aquilo que ela vai distribuir para você, não é um yield tão interessante. Existem outras empresas muito mais fortes se você pensar no quesito pagamento de dividendos. Bem, esse é um vídeo um pouco mais polêmico porque eu trato aqui de uma empresa que é bastante querida por diversos investidores. Inclusive, eu gosto muito dessa empresa, eu não estou dizendo de forma alguma que é uma empresa ruim. No entanto, eu consigo enxergar hoje as empresas com uma questão de credibilidade, ou seja, ela traz uma determinada informação para a gente, o seu CEO vem a público dizer alguma coisa, e eu fico sempre de olho se aquela posição, se aquele argumento que ele trouxe vai ser concretizado ao longo do tempo. E se tudo aquilo que ele prometeu vier efetivamente a ser cumprido, maravilha, é uma empresa que eu vou ainda aumentar a minha participação, que eu vou aportar ainda mais dinheiro. No entanto, o que a Itaúsa ela tem feito nos últimos tempos, a meu ver, não tem seguido essa estratégia que me dá uma certa segurança para investir na Itaúsa. Por quê? Só para que a gente tenha esse argumento mais uma vez firme, para vocês entenderem que essa é a minha opinião e que ela vale exclusivamente para a ideia que eu tenho para manter ou não essa empresa no meu portfólio e que eu quero, claro, compartilhar isso aqui com vocês para que enxerguem pelo menos algo diferente daquilo que alguns youtubers vêm falando, algumas casas de análise inclusive recomendam essa empresa dizendo que é a melhor holding que existe, que vai pagar 10, 15% de yield, e eu particularmente não tenho essa visão. Então, só para que a gente concretize mais uma vez tudo isso que eu comentei com vocês, e claro, comentário aqui, vocês estão livres para discordar de mim, trazer argumentos, sim, para que a gente cresça como investidores e para que eu enxergue também de uma forma diferente um aspecto que a Itaúsa pode não estar me trazendo hoje em dia. Então, só para que a gente finalize, eu não vejo a Itaúsa hoje como um bom investimento por conta de um dividendo relativamente baixo, frente a outras empresas que têm uma política muito melhor do que ela, e uma questão, a meu ver, de uma certa desconfiança do que ela pretende fazer com o patrimônio do acionista. Sem contar, claro, como eu já falei no último vídeo, a questão da base acionária que aumentou muito e os lucros das empresas, tanto do setor financeiro como não financeiro, não foram suficientes para acompanhar esse crescimento. Então, se nós tivermos ali uma diluição acionária e você, consequentemente, por mais que tenha mais ações, vai acabar recebendo um valor menor, eu particularmente não fico confortável com esse tipo de atuação e é uma empresa, consequentemente, que eu pretendo me desfazer e colocar meu capital numa outra que traga um pouco mais de confiança para mim. E é isso que eu queria trazer para vocês, espero que tenham gostado. Não se esqueça mais uma vez de curtir esse vídeo e, claro, se inscrever também aqui no canal. Estamos batendo quase a meta de 500 inscritos, que eu fico muito feliz, tenho muito a agradecer a todos vocês que têm acompanhado. Então, por hoje é isso, muito obrigado e tchau!